Estamos dando uma olhada bastante intensa no pentecostalismo, que acho ser muito apropriado à luz do enorme crescimento e impacto mundial do pentecostalismo. Nós olhamos um pouco para suas origens, olhamos para um dos seus representantes mais influentes e extravagantes, e hoje eu quero olhar um pouco mais sistematicamente para o pentecostalismo, tendo em mente que este é um grande movimento. Por exemplo, apenas em 1984, as Assembleias de Deus, a maior denominação pentecostal da América, eles plantaram 2.000 igrejas. Isso é um tanto de igrejas. Agora, às vezes, você tem que ter um pouco de cuidado com os números pentecostais, porque eles não estão sendo auditados e não sabemos quantas dessas igrejas sobreviveram e floresceram. Mas, se eles plantaram metade disso, já é um grande número de igrejas para plantar em um ano. O pentecostalismo, como vemos historicamente, podemos dizer que provavelmente passou por pelo menos 3 estágios ou por 3 ondas. O pentecostalismo original, como nós falamos na última lição, foi um movimento um tanto orientado para a ideia de que eles queriam recapturar o que a igreja primitiva tinha em termos da presença da obra milagrosa do Espírito Santo, particularmente as curas e o falar em línguas. Isso conduziu à criação de várias denominações pentecostais, porque as suas novas percepções não foram bem-vindas na maior parte do restante do protestantismo. No início da formação dessas novas denominações, eles começaram a enfrentar um problema um tanto sério internamente, que alguns dos primeiros pentecostais começaram a rejeitar a doutrina da Trindade, e em nome do que veio a ser conhecido como a doutrina da unidade, uma forma de modalismo que diz que não há distinção real de pessoas na divindade. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são apenas nomes diferentes para o único Deus. E Jesus é o único Deus que veio em carne. Isso foi muito traumático para os primeiros pentecostais, porque eles tinham a maioria dos pentecostais trinitários rotulando esses modais como hereges. Mas esses hereges estavam todos falando em línguas e realizando milagres. Então, como era possível que o Espírito Santo pudesse estar presente com os hereges? Como os próprios sinais que eles alegavam marcavam eles como filhos de Deus e podia estar presentes nos hereges? A resposta para isso era que eram falsificações demoníacas. Então, no entanto, meio que obscureceu um pouco a testemunha quanto à clareza do que estava acontecendo. Então, essa é a primeira onda, o impulso original, muitas vezes ligado à especulação do fim dos tempos. A segunda onda, que surgiu principalmente nos anos 60, é muitas vezes rotulada como a onda carismática. Estes eram pentecostais mais gentis e calmos. Estes foram os pentecostais que disseram: o batismo no Espírito Santo está disponível para todos, mas talvez não seja para todos. Certamente não queremos pressionar ninguém para isso, achamos isso pessoalmente um tanto útil, mas você pode não ou não, e isso é bom. Essas pessoas, muitas delas operavam dentro das denominações estabelecidas e não foram necessariamente expulsas. Mesmo dentro da Igreja Católica Romana, surgiram católicos romanos carismáticos que alegaram ter tido essas experiências e passaram a ser tolerados dentro dos principais movimentos. Os antigos pentecostais desconfiavam um tanto desses carismáticos. Eles achavam que eram bastante complacentes e bastante comprometedores. Mas mesmo assim houve um impacto profundo nos anos 60 e além desses carismáticos. Então, talvez por volta dos anos 80, surgiu uma terceira onda de um tipo renovado de linha pentecostal mais antiga, mas focando em dons diferentes. E neste novo movimento, havia uma ênfase particular na riqueza. Não só a saúde, mas também a prosperidade era prometida pelo Espírito Santo. O Evangelho da Prosperidade, ele começa a atrair mais atenção. A palavra de conhecimento, palavra de profecia, isso se torna mais significativo em alguns desses movimentos. Então, a teologia básica permanece a mesma, da presença do Espírito Santo. Mas agora fala-se mais sobre a restauração do ofício dos profetas e até mesmo em alguns grupos a restauração do ofício dos apóstolos. Então, torna-se um pouco mais radical ainda e acho que certamente mais mundano. Os pentecostais originais, quaisquer que fossem suas falhas, eram muito dedicados à sua causa e muito abnegados de várias maneiras.
poucos deles tinham jatos particulares para voar, e é interessante para toda a insistência pentecostal, especialmente da terceira onda, que todos os dons do Novo Testamento são restaurados e, portanto, devemos ter apóstolos. A única prática apostólica que eles parecem não seguir é compartilhar todos os bens em comum. Isso não parece ter sido restaurado nos últimos dias. Então, de qualquer forma, há essa nova agressividade, e é claro que muitos viram essas pessoas na televisão. Eles fizeram um uso muito eficaz da televisão e do rádio, e é preciso muito dinheiro para tirar proveito da televisão. Você tem que ter uma enorme quantidade de dinheiro entrando constantemente para fazer um bom programa de TV, e ajuda a ter um evangelho da prosperidade que você pode prometer para tornar as pessoas ricas enviando dinheiro para você. Então, isso é algo da história do desenvolvimento do movimento, mas ainda mais importante para nós, acho que é a questão: por que o pentecostalismo é atraente? O que atrai as pessoas ao pentecostalismo? Porque se vamos pensar sobre o movimento, se vamos nos relacionar com os pentecostais, se vamos falar com os pentecostais sobre as diferenças entre o cristianismo reformado e a sua compreensão do cristianismo, temos que saber um pouco mais, eu acho, sobre de onde isso vem. Lamento, mas tenho 5 pontos. A primeira e acho que temos que levar isso muito a sério. A primeira é que eles realmente acreditam que estão sendo bíblicos. Eu não acho que podemos simplesmente descartar isso de improviso. Temos que levar isso a sério. E temos que ser capazes de responder a isso. Eles leem o Novo Testamento e dizem: os cristãos do Novo Testamento falaram em línguas, nós também. Os cristãos do Novo Testamento viram curas milagrosas, nós também. Porque essas coisas não deveriam estar presentes ainda. Como eu disse ontem, Amy adorava dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele era um curandeiro ontem, ele é um curandeiro hoje. Jesus não é o grande eu era, ele é o grande eu sou. E o que podemos dizer sobre isso? Voltaremos para falar sobre isso. Mas acho que não devemos subestimar o apelo deles às Escrituras nesses pontos. Em segundo lugar, a mensagem deles é clara e simples quando eles pregam. Isso nem sempre é verdade para um pregador reformado. Quando você os ouve, sabe exatamente o que eles estão tentando te dizer. É uma mensagem muito simples, muitas vezes. E muitas vezes é feita de uma forma bastante divertida, de uma forma ou de outra. Mas é importante ter em mente essa noção de simplicidade e clareza de comunicação. É por isso que o pentecostalismo teve sucesso, particularmente em áreas onde há pessoas relativamente sem instrução. E eles foram capazes de se conectar com essas pessoas. Em terceiro lugar, os pentecostais fazem a pergunta: como você sabe que Deus está presente com você? Como você sabe que Deus está no seu meio? Como você sabe que Deus está presente para abençoar a sua maneira de cristianismo? Essa é uma boa pergunta para quase qualquer grupo cristão, mas se você perguntar a um católico romano bem informado sobre isso, ele dirá: eu sei que Deus está presente, ele está presente no altar. Cristo está fisicamente presente após o padre dizer as palavras de consagração. Parece pão, mas não é pão, é Cristo. Eu sei exatamente onde Deus está no culto. Um pentecostal também sabe que Deus está presente em expressões sentidas, observáveis e poderosas. Quando alguém fala em línguas, você sabe que Deus está presente. Quando você vê alguém curado, você sabe que Deus está presente. Quando alguém se levanta com uma palavra de profecia, você sabe que Deus está presente. E, novamente, não acho que devemos subestimar o significado disso para validar essa experiência. Há alguns anos eu encontrei, praticamente acidentalmente, um livro com um título pouco promissor. Intitulava-se Profecias e Milagres na França do século XIX. Agora, se você tivesse visto isso, você não teria pego? Por Thomas Kesselman, em 1983. E ele fala sobre todas as alegações de milagres ocorrendo nos círculos católicos romanos na França do século XIX. E claro,
Essa foi a grande época em que Maria apareceu em Lourdes. E desde então, centenas de milhares de pessoas anualmente viajam para Lourdes para buscar a cura através da Virgem Maria. O lugar está cheio de muletas deixadas para trás pelas pessoas que já foram curadas em Lourdes. Kesselman levantou a questão deste livro. Por que isso se tornou tão atraente para as pessoas na França do século XIX? Ele disse: a interpretação tradicional tem sido, e isso é apenas um resquício da religião medieval. Mas ele argumenta, que acho bastante convincente, que, na verdade, essa é uma resposta muito moderna aos ataques ao cristianismo que estavam ocorrendo no mundo intelectual, na comunidade da França do século XIX. E não foi apenas algo supersticioso, mas foi um ato de fé que foi capaz de dizer: bem, vocês céticos dizem que a religião não vale nada, vocês céticos dizem que o ateísmo é a verdade, mas olhe para o que está acontecendo. Deus está poderosamente presente entre nós. Sabemos que vocês estão errados porque vimos o poder de Deus em ação. E acho que isso é exatamente parte do apelo do pentecostalismo na América, inicialmente, e depois em todo o mundo. Essa é uma poderosa resposta apologética, se você quiser, às alegações de que o cristianismo é falso e que o ateísmo é verdadeiro. E assim as pessoas são atraídas para essa noção palpável da presença de Deus que você pode sentir e que pode ver. Agora, isso levanta uma questão interessante para nós como reformados. Onde está Deus quando adoramos? Mas voltaremos a isso. Número 4, em termos do apelo do pentecostalismo, como comunidade de adoração, é uma comunidade ativa. Veja, estamos tendo uma experiência reformada aqui. Vocês estão todos sentados perfeitamente quietos, eu estou falando. Essa é uma experiência reformada. Você não tem permissão para limpar a sua garganta, você não tem permissão nem mesmo para um grunhido reformado, você não tem permissão para aplaudir. Você está sentado em silêncio. Em uma igreja pentecostal, particularmente uma igreja pentecostal tradicional, há uma participação ativa de todos no culto. Você tem permissão para um amém, você tem permissão para levantar as suas mãos e acenar com elas, você tem permissão para se levantar, dependendo das variedades do pentecostalismo, você tem permissão para cair no espírito. Em alguns, você tem permissão para dançar em espírito nos corredores, você certamente tem permissão para encorajar o ministro ativamente com pregue, irmão, e amém, e você tem permissão para falar em línguas durante o culto, em alguns cultos. Então, há esse senso de participação. E isso atrai muitas pessoas modernas. Eles não querem se sentar quietos e apenas olhar e ouvir. Eles querem se envolver, eles querem sentir que estão dando a sua contribuição. Então, essa comunidade ativa é uma parte significativa do que torna o pentecostalismo atraente para muitas pessoas. Então, o pentecostalismo, em quinto lugar, foi capaz de ser culturalmente relevante. Ele foi capaz de se conectar em um nível cultural. Agora, qual é o aspecto mais cultural de qualquer culto de adoração? Provavelmente é a música. A música reflete e carrega um sentido de cultura. E quanto mais contemporânea a música, mais ela parece estar em sintonia com os tempos em que vivemos. Então, como vimos ontem, Amy Semple McPherson muito cedo introduziu uma banda na vida da igreja. E os instrumentos que a igreja tem podem definir o clima, o tom e o caráter cultural do que está acontecendo. Então, esses pentecostais são capazes de fazer as pessoas se sentirem que a igreja está realmente com elas. A igreja não parece uma experiência do século XVI ou uma experiência do século XII. A igreja se sente como hoje em dia. E, mais uma vez, não acho que possamos subestimar o poder disso. O uso do drama e, claro, o uso das promessas de saúde e riqueza. O que a maioria das pessoas está interessada na vida? Estar bem, ter dinheiro suficiente para viver. Se você pode prometer que vai para as corridas, você está fazendo um bom começo.
Então, como respondemos a isso? Temos que levar essas atrações a sério. Não podemos descartá-lo. Mas como respondemos? Bem, em termos de relevância cultural, podemos dizer, não temos que distinguir ser culturalmente relevante de ser culturalmente adaptável. Se você entra em uma sala com os olhos fechados e não sabe se está em um bar ou em uma igreja, talvez tenha havido acomodação demais. Talvez não tenha havido separação o suficiente. Talvez algo esteja se perdendo. Afinal, um dos requisitos do Novo Testamento, conforme lemos em Hebreus 12, sobre adoração, é que ela seja reverente. Agora, a palavra reverente não é imediatamente óbvia em seu significado, assim como a palavra modéstia não é imediatamente óbvia em seu significado, como a Suprema Corte disse uma vez sobre pornografia. Não sei como defini-la, mas eu sei quando vejo. Houve um tempo em que a mulher tinha cabelo cortado e isso era imodesto. Muitas de vocês mulheres estão com muitos problemas. Quando Aimee Semple McPherson cortou o cabelo nos anos 30, eu acredito que foi um escândalo. Ela desistiu do coque pentecostal e tinha cabelos curtos. Houve um tempo em que a mulher não usava calça em público, certo? Era imodesto. Por que cobrir exatamente as pernas era imodesto? Mais imodesto do que revelá-las, que era modesto. Enfim, não entraremos nisso. Mas você entende? A modéstia é um tanto culturalmente definida. A reverência pode ser um tanto culturalmente definida. Temos que ter cuidado com isso. No entanto, para a igreja soar como o bar, provavelmente não é reverente. E isso é pelo menos algo que devemos falar. Também precisamos enfatizar que a Bíblia, enquanto faz promessas maravilhosas, constantemente nos lembra que o chamado para seguir a Cristo é um chamado para sofrer, é um chamado para a fraqueza. Os discípulos não são maiores que o Mestre. E temos que perguntar se essas promessas de saúde e prosperidade realmente coincidem com o espírito do Novo Testamento. Eles podem tirar metade de um versículo de contexto e dizer, veja, o Senhor lhe prometeu riquezas, mas acho que no contexto esses versículos não funcionam muito bem assim, e temos que desafiá-los a respeito disso. E a dimensão comunitária ativa do pentecostalismo. Acredito que temos que pensar nesse sentido de comunidade. Existe uma comunidade real nas igrejas pentecostais? Eu acredito que provavelmente há alguns. Mas a comunidade ativa realmente é uma comunidade de emoção. Não uma comunidade de cuidado, necessariamente. Que tipo de comunidade Cristo pretende criar nas congregações do seu povo? Pretendem ser comunidades de aprendizado, comunidades de fé, comunidades de amor, onde as pessoas se conhecem e cuidam umas das outras. E devem ser comunidades de disciplina, onde há autoridade. E se as pessoas vivem contrariamente ao modo de Cristo, há anciãos que lhes falam, os corrigem e os chamam de volta ao caminho da fidelidade. E em uma comunidade de emoções, essas coisas não acontecem necessariamente. Não estou tentando argumentar que eles nunca acontecem nas igrejas pentecostais, mas é algo para se pensar. Eu me lembro de ouvir um pregador pentecostal de Los Angeles dizer, algumas pessoas me disseram que deveríamos ter um diretório nesta igreja, ajudaria as pessoas a se conhecerem. É uma ótima ideia, mas há tantas idas e vindas que nunca poderia manter um diretório atualizado. Bem, isso é problemático, isso deve ser um sinal de alguma preocupação. Nós precisamos de comunidades reais de fé, amor e disciplina, se estivermos sendo fiéis. E a presença de Deus? Bem, isso nos traz de volta à pergunta, onde está Deus em um culto reformado? Eu suspeito que muitas pessoas reformadas pensam, você sabe que os nossos cultos são como uma sala de aula, e o ministro lá no púlpito é o professor, e Deus é como o diretor. Ele passa ocasionalmente e olha para ver se está tudo saindo de acordo. E, em outras palavras, acho que muitas vezes não temos a sensação de que Deus está realmente conosco, que Deus está realmente presente. E para os reformados, Deus está presente em sua palavra. Temos que ter esse sentido. Este é um livro vivo, o livro nos diz. E é vivo porque Deus ainda fala através dessa palavra e nessa palavra. E é aí que veio a nossa excitação. Não muito entusiasmo, mas onde temos que ter um pouco de entusiasmo sobre a palavra e a sua presença. Temos que trabalhar para tentar ser mais simples e claros com frequência.
especialmente quando estamos entrando em contato com as pessoas. Mas, acima de tudo, temos que estar confiantes de que a nossa teologia da obra do Espírito Santo é uma teologia bíblica. E temos que ser capazes de mostrar isso. E há alguns versículos-chave que devemos ter em mente. Paulo, em 2 Coríntios 12, verso 11 e seguintes diz: Tenho me tornado insensato, a isso me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O que são poderes miraculosos na vida da igreja primitiva? Paulo diz bem aqui, eles são sinais dos apóstolos. Eles não são para continuidade, para sempre na vida da igreja, por implicação. Porque em Efésios 2:20, lemos que a obra dos apóstolos é fundamental para a igreja. Não continua na igreja. Então, se os apóstolos são fundamentos, esse fundamento, uma vez lançado, não precisa de sinais para continuar a acompanhá-lo. Agora ouça, estes são versículos que não são citados com frequência, mas acho que são muito importantes para esta discussão. Ouça estes versículos de Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4, onde o autor de Hebreus diz: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ele está falando sobre a grande salvação. Como escaparemos se a negligenciarmos? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada, por estar falando aqui de 3 gerações, pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Veja, Hebreus aqui está dizendo que Jesus veio e Deus Pai concedeu testemunho da veracidade do que ele estava dizendo e o que os seus apóstolos estavam dizendo por intermédio dos sinais, das maravilhas e dos milagres. E a coisa toda é meio que lançada no passado. Como se já na época do escritor de Hebreus isso não fosse tanto uma expectativa presente, mas um olhar para trás. E claro, isso também é verdade no Antigo Testamento. Houve muitos milagres nos dias de Moisés, mas relativamente poucos milagres na história de Israel. E, portanto, não acho que devemos nos envergonhar de pesquisar as Escrituras e encontrar nas Escrituras não apenas este testemunho do caráter fundamental dos milagres no início da igreja, mas também o testemunho claro do Novo Testamento, que todos os cristãos têm o Espírito Santo. Não é uma segunda bênção ter o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, eu acho, deixa isso muito claro. Então, o pentecostalismo é uma grande presença entre nós. Para o futuro previsível. Vai ser uma enorme influência em todo mundo. É difícil avaliar, porque nem sempre sabemos que teologia eles estão pregando, quanta verdade está realmente presente entre eles. Mas acho que podemos ter confiança de que a abordagem fundamental dos pentecostais, por todo o seu zelo, realmente não é bíblica em suas reivindicações do Espírito Santo. E devemos ter confiança de que os nossos pais reformados entenderam melhor o Espírito Santo. Obrigado.